Rádio Viva FM Light, a glória de Deus está aqui. Louvado seja Deus, eu quero saudar a todos os meus queridos e amados irmãos com a gloriosa e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao quadro que nós temos na Rádio Viva FM Light. O quadro Tira Dúvidas. E gratidão a todos que estão mandando as suas dúvidas, as suas perguntas, e isso é muito importante para o crescimento espiritual de todos nós. E muitas dúvidas realmente estão chegando, e é importante nós olharmos sempre para a palavra de Deus. E você pode mandar a sua dúvida através do nosso e-mail, vivafmlight@gmail.com, ou então mandar através do nosso WhatsApp. O DDD é 27 98181 2929. Repetindo, o nosso WhatsApp aqui da rádio, 27 98181 2929. Meus irmãos, a dúvida de hoje ela é um pouco diferente. Nós vamos trazer aqui aquilo que a palavra do Senhor traz a respeito desse assunto, mas também nesse caso aqui, meus irmãos, é importante nós trazermos algumas considerações pessoais em virtude da experiência que nós temos ao longo da nossa vida profissional, porque a pergunta ela está relacionada com a vida profissional. Eu vou ler para os amados irmãos a pergunta na íntegra para que nós possamos entender melhor. Pastor, minha dúvida é a seguinte: uma pessoa que trabalhou anos numa empresa, depois ela se aposentou e continua na mesma função sendo aposentada. Não é injusto ela ocupar o lugar de uma pessoa que está desempregada e poderia estar nesta vaga? Vejam só, meus irmãos, a pergunta desta pessoa. Eu não sei se esta pessoa é homem ou mulher, porém ela pergunta: não é injusto que uma pessoa ela está aposentada, ela continua trabalhando na mesma função? No entendimento desta pessoa que fez a pergunta, não é uma injustiça que esta pessoa ela esteja no trabalho ainda, sendo que poderia liberar lugar para uma outra pessoa que está desempregada? Vamos lá, irmãos. Eu quero trazer aqui, primeiramente, o que a palavra do Senhor diz sobre a questão de aposentadoria. Vamos entender? No livro de Levítico, nós temos uma orientação, melhor dizendo, no livro de Números, Números 8, 23 a 26, é a única passagem da Bíblia que vai trazer a respeito de aposentadoria. Porém, não é uma aposentadoria, irmãos, como nós imaginamos. É Deus dizendo que existe um limite de idade para o cumprimento de funções dos levitas. Então a palavra do Senhor diz, Números 8, 23 a 26. O Senhor disse a Moisés: isto diz respeito aos levitas. Aos levitas. Então não é para todos, para os levitas. Os homens de 25 anos para cima, aptos para servir, tomarão parte do trabalho do ministério da tenda do encontro. Ou seja, eles iriam começar a trabalhar na tenda, no tabernáculo. Mas, agora vem a orientação, aos 50 anos deverão afastar-se do trabalho do ministério e nele não servirão mais. Exatamente na questão do trabalho pesado em si. É isso que a Bíblia orienta. 26. Poderão ajudar os seus irmãos na responsabilidade de servir na tenda do encontro, mas eles mesmos não deverão fazer o serviço. Assim, você designará as responsabilidades dos levitas. Aqui nós temos uma orientação que para os levitas, a única exceção era para os levitas, para o trabalho na tenda do encontro, haveria uma
idade estipulada, dos 25 aos 50 anos, limite de idade para o trabalho na tenda do encontro. Porque era um trabalho pesado, o material precisava ser transportado, o dia a dia ele era pesado, mas o Senhor diz que para este trabalho pesado haveria então uma questão de limite de idade. Porém, o versículo 26, ele nos diz, poderão ajudar os seus irmãos. Ou seja, meus irmãos, não existe aposentadoria. Existe um afastamento do trabalho em si, por ser pesado, Deus preservando então as características da pessoa, porque era um trabalho pesado, acima de 50 anos já não tinha mais a mesma condição de fazer força igual uma pessoa de 30 anos, por exemplo, e Deus então preservando estes amados irmãos. Porém, o trabalho ele não termina. O trabalho não termina. Porque no versículo 26, poderão ajudar os seus irmãos na responsabilidade de servir na tenda. E não existe limite de idade para servir, para trabalhar. Vejam só, meus irmãos, agora eu quero trazer aqui o que o Senhor Jesus ele diz. O Senhor Jesus ele diz algo muito poderoso. João 5,17. Mas Jesus lhe respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meus irmãos, porventura nós encontramos em algum momento o Senhor dizendo que não se deve trabalhar mais? Irmãos, eu carrego comigo uma experiência pessoal agora, uma alegria e uma satisfação muito grande quando eu vejo os meus sogros que têm mais de 80 anos trabalhando e os meus pais que têm quase 80 anos trabalhando. Irmãos, é uma alegria muito grande. Eles moram no interior, na lavoura, na roça, como se diz em alguns lugares. Eles estão ativos, eles estão trabalhando. Então, meus irmãos, isso é uma bênção muito grande. Eu vejo este exemplo que foi citado aqui na pergunta, uma pessoa que trabalhou anos numa empresa, ela se aposentou e continua na mesma função sendo aposentada. Irmãos, isso para mim, eu digo isso, irmãos, de uma alegria muito grande. Se eu vejo uma pessoa que está aposentada e continua trabalhando, isso é alegria ao meu coração. Isso é uma alegria, por quê? Porque a pessoa não entregou os seus pontos. Isso é uma motivação na minha vida e isso gera uma motivação na vida dos nossos jovens. Irmãos, nós estamos com um problema muito sério. Meus irmãos, quando eu estava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu era gerente numa indústria, meus irmãos, a maior dificuldade que nós tínhamos era de nós encontrarmos currículos para contratar alguém. Nós olhávamos os currículos de pessoas até 30 anos e nós ficávamos impressionados. Eram 3 meses numa empresa, 4 meses em outra empresa, 2 meses numa empresa. Irmãos, a pessoa passou por 5, 10, às vezes 15 empresas trabalhando menos de meio ano. Então, meus irmãos, qual seria a segurança, qual seria a minha segurança em contratar alguém que passa 3, 4 meses numa empresa e sai e vai para outra? Eu não teria nenhuma segurança. Irmãos, e hoje, aqui na minha cidade, eu tenho recebido alguns currículos de jovens da igreja. São jovens cristãos. E eu digo para os amados irmãos, eu fico perplexo às vezes quando eu olho o currículo, está da mesma forma. Trabalhou 3, 4 meses numa empresa, trabalhou 3, 4 meses em outra empresa, ou seja, não existe a persistência no trabalho. Então eu não tenho segurança nenhuma em contratar esta empresa, porque eu vou investir tempo, eu vou qualificar essa pessoa, para que amanhã ou depois ela simplesmente diga, olha, eu não quero mais trabalhar aqui. Então quando eu olho para este exemplo, esse lindo exemplo aqui, uma pessoa que se aposentou e ela continua trabalhando, é porque esta pessoa, meus amados irmãos, ela tem
esta pessoa, ela tem só um minutinho, meus irmãos, queda aqui na transmissão. Meus irmãos, quando eu olho este lindo exemplo, eu fico imaginando o chefe desta pessoa. Porque se esta pessoa continua trabalhando, ela se aposentou na empresa, ela continua trabalhando, é porque o chefe desta pessoa realmente tem sobre a vida dela um excelente olhar em termos profissionais. Um excelente olhar em termos profissionais. Mas agora vem a segunda parte da pergunta. A pessoa fez a pergunta dizendo o seguinte: não é injusto ela ocupar o lugar de uma pessoa que está desempregada e poderia ocupar esta vaga? Não. Não. Por quê? Vamos para a Bíblia? Vejam só, meus amados irmãos, o que diz o Salmo 37, 25. Diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ou seja, a Bíblia diz que o justo é aquele que está na presença de Deus, aquele que é justificado na presença do Senhor, ele não vai ficar desamparado. Meus irmãos, a porta que Deus abre, ninguém vai fechar. Então é necessário nós entendermos que a própria Bíblia diz que o sol, ele nasceu para todos. Então, se esta pessoa continua trabalhando, isso é motivo de orgulho. Eu me alegro muito com esta pessoa. Mesmo aposentada, ela continua trabalhando, porque a qualificação dela a deixa no mesmo lugar. O chefe dela diz, ela é um excelente empregado, ela precisa continuar aqui na empresa, ela vai fazer falta aqui na empresa. E como empresário, meus irmãos, eu digo, eu deixaria também, se a pessoa trabalhou corretamente, eu gostaria que essa pessoa, mesmo aposentada, ela permanecesse trabalhando comigo, porque existe uma relação de fidelidade para com a empresa, para com o empregador. Por isso, irmãos, é muito importante nós sempre analisarmos todas as situações. Mas vamos ler, irmãos, mais alguns versículos. Eu quero trazer agora a respeito como deve ser o nosso comportamento diante de uma situação, qual deve ser a nossa relação para com os nossos chefes, para com os nossos líderes no local de trabalho. Efésios 6, versículos 5 a 9 vai dizer assim: vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, a palavra do Senhor diz, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, e sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, e que com ele não há acepção de pessoas. Aqui, meus irmãos, Efésios vai estabelecer exatamente a relação no local de trabalho. Eu para com o meu chefe, o chefe para comigo. Então é lindo, meus irmãos, quando nós olhamos o que a Bíblia nos orienta em relação a isso. Eu preciso ter o zelo pelo meu local de trabalho, eu preciso ter o zelo pela minha liderança no local de trabalho e também a liderança para comigo. Amém? Colossenses 3, 23, 24 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Praticamente aquilo que diz também em Efésios. Eu preciso fazer tudo como sendo para Deus. Com zelo, com fidelidade, com cuidado, com carinho no local de trabalho. Então, porventura, essa pessoa que se aposentou e ela continua trabalhando, será que ela não faz isso? Ela continua fazendo. Então, irmãos, será que eu como empresário, eu trocaria o certo pelo duvidoso? Vejam só, meus irmãos, eu quero trazer aqui, há 30 anos mais ou menos, quando um crente chegava em uma empresa para pedir trabalho, e quando aquela pessoa, o empregador, ficava sabendo que ele era um crente,
Meus irmãos, a contratação era praticamente imediata. Porque naquele tempo, o crente, quando falava alguma coisa, ele honrava. Ele honrava a empresa, honrava o local de trabalho, ele não faltava, ele não colocava atestado. Porém, hoje, irmãos, hoje, eu não estou dizendo que isso é geral, mas eu estou dizendo o que está acontecendo. É vergonhoso. Meus queridos irmãos, é vergonhoso. É crente colocando atestado falso. É crente mentindo. É crente inventando tantas coisas. É crente não obedecendo o seu chefe, a sua liderança. Nós temos inúmeros problemas. Inúmeros problemas. Então, meus queridos irmãos, eu olho com bons olhos quando nós temos um aposentado e continua trabalhando. Porque, infelizmente, a realidade hoje é que as pessoas não querem trabalhar. E quero citar aqui, meus irmãos, um exemplo. Há poucos dias, um jovem me ajudou aqui na empresa. Nós recebemos uma grande carga de mercadorias. Chegou um caminhão. E eu pedi ajuda para um jovem. E, obviamente, nós realizamos ali o pagamento. Mas eu falei para esse jovem, daqui uns dias, nós vamos receber mais um caminhão. Você pode me ajudar de novo? Esse jovem disse, pastor, eu corri. Eu não vou ajudar mais. Meus irmãos, é exatamente isso que nós temos nos nossos dias. As pessoas querem escolher onde trabalhar. Não estou dizendo que isso esteja errado, mas eu estou dizendo, meus amados irmãos, que as pessoas começam num local, pouco tempo depois já estão saindo, vão para outros lugares e muitos estão dentro da igreja. E nós lemos aqui, irmãos, olha o que diz Colossenses, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Eu não posso, meus amados irmãos, ser um mau exemplo no local de trabalho. Eu preciso fazer tudo como sendo para o Senhor. Então eu preciso agora analisar a minha vida. Eu estou sendo um exemplo, estou fazendo o meu local de trabalho como sendo para Deus? Eu tenho recebido relatos de pessoas dentro da igreja que não estão obedecendo aos seus líderes no local de trabalho. O líder manda fazer uma coisa, a pessoa diz assim, não, mas eu resolvi fazer diferente. Vamos, muito cuidado, porque nós não estamos obedecendo a palavra do Senhor. E veja só o que diz o versículo 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Vamos para mais uma passagem, 1 Pedro 2,18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores. Sujeitai-vos, diz a palavra, sujeitai-vos aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. A Bíblia não diz, meus amados irmãos, que nós devemos tão somente obedecer àqueles que são bons chefes, bons líderes. A Bíblia diz tanto bons quanto maus, porque é ao Senhor que nós estamos servindo. Então nós precisamos ter zelo, precisamos ter cuidado. E lembrando, meus amados irmãos, que o trabalho foi instituído por Deus. Meus irmãos, eu quero relatar aqui algo que eu também tenho visto. Como pastor, eu tenho visto. Muitas vezes, meus irmãos, eu recebo um jovem pedindo, pastor, ora comigo, eu preciso de um local de trabalho, eu preciso trabalhar. E nós oramos, nós buscamos o Senhor. Pouco tempo depois, esse jovem ele chega feliz. Pastor, eu estou empregado, eu estou num excelente local, é uma bênção. Passam-se 2, 3 meses e a pessoa não está mais no local de trabalho. Meu irmão, o que aconteceu? Por que você não está mais no local de trabalho? Pastor, era difícil, é pesado. Mas, meu irmão, você não estava pedindo ao Senhor uma porta de trabalho? Não foi Deus que abriu esta porta de trabalho para você?
A porta que Deus abriu para você, você foi lá e fechou esta porta? Meus irmãos, nós precisamos tomar um cuidado muito grande. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos brincando com Deus. Porque é Deus que abre a porta e nós vamos lá e fechamos. Como eu, como pastor, vou continuar orando por esta pessoa, se foi ela própria que fechou a porta que Deus abriu? Então, meus irmãos, precisamos tomar muito cuidado. Bem, meus irmãos, voltando aqui à pergunta, já estamos aqui partindo para o encerramento. Então, meus irmãos, vou repetir aqui a dúvida. Uma pessoa que trabalhou anos numa empresa, depois ela se aposentou e continua na mesma função sendo aposentada, não é injusto ela ocupar o lugar de uma pessoa que está desempregada e poderia estar nesta vaga? Não, não é injusto. Não é injusto. Por que não é injusto? Porque se essa pessoa está nesta função, é porque ela conquistou esta função. Se ela está nesta função, é porque ela tem bons olhos por parte do seu empregador. Se ela continua nesta função porque ela desempenhou bem as suas atividades. E eu, como empregador, eu tenho a segurança de deixar esta pessoa. Eu não troco o certo pelo duvidoso. Então não é injusto. Não é injusto. Mas todos aqueles, meus irmãos, que buscam o Senhor vai abrir porta. Nós temos o exemplo aqui do Salmo 37, que nós lemos. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão, disse Davi. Então nós temos promessa de Deus para todos nós. Deus abre porta. Deus abre porta. Amém? Queridos, espero que nós tenhamos conseguido trazer aqui a resposta. Trouxemos um pouco das nossas considerações pessoais, porque são experiências que nós vivemos ao longo da nossa vida, mas é importante para responder a essa questão. Que o Senhor Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus.